Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida. Nesta sexta-feira, dia 2 de junho, da 8ª semana do Tempo Comum, e na qual nós lemos então o Evangelista São Marcos, no capítulo 11, versículos do 11 ao 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: "Que ninguém mais coma de teus frutos." E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: "Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões." Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: "Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou." Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditamos nesta sexta-feira o Evangelista São Marcos, no capítulo 11, onde vemos estas cenas bastante significativas. Primeiro, a cena da figueira, Jesus que procura alimentar, saciar a sua fome nesta figueira, e ao perceber que ela não produzia frutos, exclama: "Que ninguém mais coma de teus frutos." E depois a constatação dos discípulos, ao retornarem mais uma vez para Betânia, de que a figueira realmente não tinha secado, tinha morrido. A expulsão dos vendilhões do templo, que aqui em São Marcos é um pouco mais comedida, unicamente com Jesus que diz: "Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões." E o convite sempre da perseverança na oração e da perseverança na fé. Então esse evangelho tem 3 temas bastante marcantes para a nossa meditação hoje. Primeiro tema, aquele da figueira. Pode parecer num primeiro momento estranho Jesus que chega em uma figueira procurando frutos numa época diferente da época da produção dos frutos. É lógico que se você vai numa árvore fora do tempo da produção dos seus frutos, ela não terá frutos. Mas a figueira aqui, ela é um símbolo. A figueira é o símbolo da sabedoria. E no judaísmo, a sabedoria e a religião andam juntas. Então, quando nós vemos esta figueira estéril, de um certo modo, o evangelista está recordando a figueira de Israel que se tornou estéril, porque não produz mais os frutos esperados por Deus, porque não produz mais os frutos de acordo com o pensamento de Deus. É por isso, então, que nós vemos o que acontece logo em seguida.
a confirmação. Depois que Jesus vai no templo, temos a confirmação realmente da esterilidade desta figueira, que é Israel, porque a casa de Deus não se tornou casa de oração, mas se tornou casa de comércio. Então, esse é o primeiro ponto. A figueira aqui ela é um símbolo, é símbolo da religião, é símbolo do judaísmo da época de Jesus e, portanto, quer recordar a esterilidade de uma vida religiosa que tem as raízes, as bases em si mesmo e não em Deus. E por isso recorda inclusive que Israel perde a sua vocação no meio do mundo, porque deveriam ser um sinal para que através deles outras pessoas também pudessem ir ao encontro de Deus. Vemos também, é claro, a expulsão dos vendilhões do templo, geralmente e justamente dentro desta ótica, então, de que a casa que deveria ser a casa de oração acaba perdendo o seu espaço, e Jesus que convida aos seus discípulos para que possam perseverar na fé, recordando que tudo aquilo que se pedir na oração e acreditar que será recebido, assim verdadeiramente acontecerá. Jesus convida aos seus discípulos a darem o passo da fé depois de terem se admirado com aquilo que aconteceu com a figueira. Convida-nos também a cada um a darmos o passo da fé. No entanto, o alerta que gostaríamos de fazer, iluminados por esse evangelho, é justamente o mesmo alerta que faz Jesus ao povo de Israel e aos seus discípulos, para que tomemos cuidado, para que não queiramos nos tornar nós mesmos o centro de tudo. Porque a figueira de Israel seca, porque deixa Deus de lado, porque não ouve mais a voz de Deus. E para que nós não sequemos também na nossa fé, para que nós não sequemos também no nosso caminho de seguimento de Jesus Cristo, é necessário que Cristo esteja sempre presente conosco, que Cristo esteja sempre diante dos nossos olhos e que nós possamos nos esforçar dia a dia para viver os seus mandamentos, para viver os seus ensinamentos e assim possamos ser aquilo que também Israel foi convidado a sermos um sinal da presença de Deus, para que outras pessoas, ao verem a nossa fidelidade, ao verem o caminho que trilhamos com Deus, também possam decidir-se por seguir este caminho, por trilhar o caminho que é Jesus Cristo. Assim, hoje Cristo nos alerta contra a esterilidade de uma fé que tem as suas bases em si mesmo, de uma fé egoísta, de uma fé que se centra na pessoa própria de quem está ali e não na pessoa de Jesus Cristo. Então que nós nos esforcemos e tomemos cuidado para que não caiamos na esterilidade da fé, de nos acharmos o centro, de nos acharmos os melhores e nos esquecermos, no entanto, que estamos neste mundo para ser um sinal, o sinal da presença de Deus, o sinal de que aquele que caminha com Deus não ficará nunca desamparado. Façamos assim a nossa oração para esse dia. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.